A próxima palestra, Construindo a Alma do CRM, tangibilizando a emoção na relação marca e consumidor. Para falar de marca e consumidor, nada melhor do que a Coca-Cola. Então, vou chamar aqui a Elizabeth Almeida, gerente sênior de relacionamento com o consumidor. Ela é formada em estatística, pós-graduada em marketing, com especialização na norma COPC, Customer Operation Performance Center e marketing digital. A carreira de executiva de vendas e atendimento inclui a liderança de equipes e administração de vendas na Ipiranga, onde trabalhou por 14 anos, e na Souza Cruz, além da experiência como professora universitária na UFBA. Fez parte dos times de implementação de CRM e e-commerce, que renderam a Ipiranga diversos prêmios e lhe proporcionaram a oportunidade de realizar palestras no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades. Atualmente atuando como gerente de relacionamento com o consumidor na Coca-Cola Brasil, responsável por canais tradicionais e redes sociais. Então, boas-vindas para a Elizabeth. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar mais um ano aqui, contando um pouco do que a gente anda fazendo com a galera lá na Coca-Cola. Bem, vocês já conhecem um pouco de mim nesse currículo. Além disso, eu sou da Bahia. Esse microfone aqui acaba me incentivando a cantar a música característica da minha cidade, lá de Salvador. Mas, como o tempo não contém, não dá, a Ivete eu vou ficar devendo isso para a Ivete e para vocês também. Eu trouxe um vídeo para trazer a gente para um pouco de brand persona, que tem a ver com o que eu vou falar com vocês. Coloca o vídeo para mim, por favor. E é uma propaganda antiga da companhia, mas que eu gosto bastante. Every move you made. Alô, aumente o som. Tem alguém aí me ouvindo? Um novo dia chegou. E eu quero pra começar dizer que a onda é de quem chegar. Então não tô sozinho nessa. Curte comigo, o dia já vem. Abra felicidade, você também. Vamos sentir algo novo. Vem curtir comigo, isso faz tão bem. Abra um sorriso no rosto de alguém, pra eu sentir como é bom. Abra felicidade, vem aí. Abra felicidade, vem aí. Abra um verão mais... Que tinha a ver, né? A gente está aí começando o verão. É uma propaganda que eu gosto muito. E é uma propaganda que tem a ver com o que eu faço. Tem bastante movimento, bastante coisa diferente. Quando eu escolhi esse tema para conversar com vocês, de construindo a alma, na verdade, quando a gente fala de CRM, a gente está falando de relação humana, né? É gente cuidando de gente. Então, a alma já existe ali, na verdade, duas, né? De quem está do lado da marca e de quem está do lado do consumidor. Mas como nós temos que registrar isso, transformar isso em informação, né? Parece até que a gente deixa de ter essa relação humana tão tangibilizada como a gente gostaria. Lá, o que a gente busca é justamente evitar que isso aconteça. Aí a gente vai falar aqui com vocês sobre quem é esse consumidor sem CPF, que diferente da Camila, né, que ela sabe exatamente quem é o consumidor dela, eu não sei. Muitas vezes eu falo o consumidor uma única vez, ele liga para mim, fala o que ele quer, eu atendo ele, e talvez ele nunca mais fale comigo. Mas
ele é meu consumidor. Integração de canais e a tendência da mudança de comportamento do consumidor. Então, a gente atende milhares de pessoas por dia, porque eu recebo mais de 1.000 contatos, muito mais do que 1.000 contatos por dia, e eu tenho que conhecer esse consumidor, eu tenho que estabelecer um relacionamento com ele, e eu tenho que atender a expectativa dele. Ele tem que estar feliz quando fala comigo. Esse é o nosso objetivo todos os dias de cada pessoa que está na minha equipe. Minha equipe tem um objetivo de trabalhar feliz, porque eu acho que a felicidade gera produtividade e gera resultado de sucesso. E tem que levar a felicidade para o consumidor que entra em contato com a gente, mesmo que ele ligue para reclamar com a gente. Então, esse é o nosso objetivo. E quando a gente está sabendo que cada vez que ele liga para mim, eu tenho que saber quem é ele, eu tenho que conhecer ele, e é aquele primeiro contato, muitas vezes, isso é bem desafiador para a gente. E identificar nesse universo gigante de consumidores que entram em contato conosco, quem é o consumidor brand lover? Quem é aquele consumidor apaixonado pela marca? Como é que eu identifico ele? Como é que eu reconheço esse consumidor? E nesse desafio da gente conseguir identificar o consumidor brand love, de a gente conseguir identificar e estabelecer essa relação duradoura, é que a gente capta várias informações do consumidor. Então, a gente fica sabendo dele o nome, onde ele mora, qual é a idade dele, qual é o sexo. Eu só coloquei 2 ali, gente, é porque não consegui uma imagem para as outras orientações. Qual é a profissão, qual é o perfil dele nas redes sociais, e-mail, telefone, celular. Por que a gente busca tantas informações? Porque a gente quer saber quem é ele. Porque se eu tiver que entrar em contato com ele de novo, eu tenho que saber se ele faz parte daquele grupo de interesse daquela informação que eu quero trazer para ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que se ele entrar de novo em contato comigo por qualquer questão, se ele ligar para mim porque ele quer participar de uma promoção, porque ele viu uma propaganda na TV, porque lancei um novo produto, eu tenho que saber que ele já falou comigo antes, independente do canal que ele escolheu para falar comigo, seja da primeira vez ou seja das outras vezes. Então, é muito importante para a gente capturar isso. E o consumidor, quando ele entra em contato conosco, ele tem que saber que ele está sendo reconhecido, ele tem uma identidade para mim. Mesmo eu não tendo o CPF dele, ele não tendo um cadastro de, vamos dizer, de contrato comigo. E a gente percebe nessa relação que quando consumidor liga, e ele já ligou por qualquer motivo, e que a gente diz para ele assim, dona Maria, é a senhora que está ligando, a senhora já participou de uma promoção nossa? Tá, conheço a senhora. Isso faz uma diferença, e é tão simples, mas faz uma diferença para ele enorme. E a gente busca trabalhar isso sempre com o time. Meu time de voz não tem script. Né? Eu sei que para algumas pessoas que estejam aqui nessa sala e que façam gestão de time de teleoperador, devem estar se perguntando assim, ou ela é maluca, ou ela gasta um dinheiro gigante com isso. Bem, se eu sou maluca ou não, isso eu não posso afirmar para vocês. Mas eu não gasto um dinheiro gigante. O que a gente faz? A gente trabalha muito a capacitação das pessoas. A gente busca que essas pessoas se comprometam com o que elas estão fazendo. E o script, ele é o contrário do que a gente tem como proposta de trabalho, que é justamente ter essa relação próxima com o consumidor. Então, eu não tenho script para voz, eu não tenho, vamos dizer assim, textos formatados para e-mail,
E nas redes sociais, os posts são customizados. 1 a 1. Aí você vai dizer assim, não é possível. Então você tem um exército. Não tenho um exército. Eu tenho um book gigante com um monte de informação, mais um treinamento também robusto de 25 dias, úteis. Para as pessoas terem conforto e segurança de se relacionar com o consumidor. É igual como a gente prepara. Eu tenho 2 filhos homens, eu preparo eles para se relacionar com as mulheres, que são seres muito difíceis. Me desculpe as mulheres presentes, eu também sou mulher. Mas nós somos muito difíceis. E eu sei que os meus filhos terão muitas dificuldades, porque eles são homens e homem tem dificuldade de entender mulher. Então, eu preparei meus filhos para entender as mulheres e eu converso com eles. Então, é a mesma forma que eu faço com o meu time. Eu preparo ele para se relacionar com o consumidor e que essa relação seja durável, seja respeitosa. E que se não rolar, como eu falo com meus filhos, se não rolar, que pelo menos fique uma amizade bacana, bonita. Então, é essa pegada que a gente tem lá no nosso dia a dia. Bem, os canais que a gente tem disponíveis são esses. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tinha 85% de telefone. 80% de telefone, 75%, 80% de telefone e 20% de e-mail. Eu botei carta ali, né? Vocês devem dizer, por que ela botou aquele negócio de carta, 0,02? Eu botei aquilo por causa de um cara que tem 12 anos de idade, chama Felipe, e mora no Nordeste, meu conterrâneo. O Felipe escreveu para a gente, tem 2 semanas, falando da paixão que ele tem por a nossa linha de sucos Del Valle. E ele escreveu uma carta, eu só tenho o endereço do Felipe, eu não tenho o telefone do Felipe, eu não tenho o e-mail do Felipe, ele é estudante de escola pública, e ele estava fazendo um trabalho de um projeto falando da história da marca. E eu coloquei a carta por causa dele para dizer para vocês que ainda recebemos carta. Pouco, muito pouco. Mas ainda é, para algumas pessoas, o meio de contato. E a gente responde a carta com a mesma atenção que a gente responde os milhares de contatos por telefone, os milhares de contatos por e-mail e por redes sociais. E eu trouxe, apesar de ser insignificante o número, mas muito em função da representatividade do quem. O Felipe tocou a gente, sabe? Da forma com que ele escreveu, o carinho com que ele se referiu a gente. Então, isso fez com que eu trouxesse ali na tela, mas também para mostrar a importância do quem, mais do que o quanto. E hoje, o meu canal, os meus canais têm uma diferença de percentual bastante forte. Hoje, em redes sociais, a gente é maior do que e-mail. E por que isso? Porque, primeiro, que a gente tem canal integrado. Então, eu atendo todos os canais iguais. As informações passadas em qualquer canal é igual. O consumidor ouve a mesma coisa. Eu atendo reclamação, sim, por redes sociais. O cara reclamar nas redes sociais, eu vou atender ele lá. Se eu tiver que capturar informações privadas desse consumidor, eu vou direcionar ele para o meu aplicativo que eu tenho, um aplicativo que leva ele para um ambiente reservado, ainda no ambiente de redes sociais, e vou capturar com ele as informações básicas que me possibilite entrar em contato ativo com ele. Mas eu não tiro ele do ambiente. Então, eu respondo ele ali. Se eu tiver que responder a ele, eu não preciso de dados dele, eu vou responder ele ali mesmo. Mesmo que seja uma reclamação. Até porque a gente enxerga a reclamação lá como uma oportunidade. Tá? Essa é quase um DR. Quando meu marido quer discutir a relação comigo, eu paro para ouvir ele. Lá em casa, geralmente, é meu marido que gosta de discutir a relação. Eu, mais ou menos. Mas, como ele gosta, quando ele quer, eu paro para ouvir ele, porque eu tenho que dar atenção ao marido da espécie de extinção, então eu tenho que segurar o que eu tenho. É a mesma coisa do consumidor. Quando ele liga para reclamar, é porque ele quer discutir a relação. Não está bom para ele. A experiência dele não está sendo legal. E a gente dá a ele toda a atenção que ele merece.
Com a integração de canais, a gente consegue o quê? Consegue saber quando o cliente liga, qual é o canal que ele escolheu, qual foi o assunto, e se ele ficou satisfeito com a resolução e com o atendimento que ele recebeu nosso. Isso, para a gente, é extremamente importante, porque o consumidor, o tempo todo, ele testa a gente. Mas também, se ele não confiar muito num canal de telefone, ele liga, ele passa e-mail, ele vai nas redes sociais. Se ele tiver algum amigo na companhia, ele vai entrar em contato com esse amigo vai mandar para mim um e-mail, vai ligar para mim. Então, assim, isso ajuda a gente a responder para ele uma única vez e a tratá-lo também de uma forma mais consistente do que mandar várias respostas, porque se eu não tenho a integração dos canais, eu enxergo ele duplamente, triplamente às vezes, e isso também não é bom para a relação. Você deixa de ter identidade e aí a relação passa a ser realmente numérica, deixa de ser uma relação pessoal, que é o que a gente quer. E a tendência de comportamento, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, né? O consumidor agora está bem mais informado. E o que a gente tem feito lá, olhando essa mudança de comportamento? A gente também mudou o nosso. A gente responde de formas bem mais objetivas para quem a gente percebe que quer esse tipo de tratamento. A gente é mais carinhoso e demanda mais tempo com quem quer falar da vida, discutir e meio que fazer ali uma sessão de divã. Mesmo para o meu time de voz, né, apesar da métrica de tempo ser importante, porque isso envolve custo, mas a gente sabe que tem consumidor que vai demandar mais tempo do que outro, e a gente tem que respeitar esse time, e a gente prepara o time para isso. E nós também temos outras questões que a gente faz de customizar olhando esse consumidor, que tem informações mais profundas para consumidores que têm um nível cultural e, efetivamente, questionamentos um pouco mais elaborados, e a gente percebe isso, e aí a gente já tem um material preparado para responder esse consumidor com a profundidade da pergunta dele. Para que ele faz uma pergunta em uma profundidade e você responde superficial, essa relação não se estabelece. E a gente tem muita preocupação com isso. Então, o que a gente tem feito é justamente esse trabalho de estar olhando profundamente para o consumidor, né? E eu vou citar um caso que aconteceu, que, na minha opinião, é bem interessante. Vocês sabem que a companhia tem uma linha de roupas e calçados, Coca-Cola Shoes, Coca-Cola Clothes, e a gente teve um consumidor que ligou para a gente de forma insistente, porque ele não achava um tamanho de um chinelo que ele queria comprar na nossa marca, ele não queria, e ele ligou para a gente. E a gente fez assim, gente, a gente vai ter que resolver a vida desse cara, porque ele já ligou mais de uma vez, e a gente direcionou ele e não resolveu. Vamos resolver? Vamos resolver. E aí a gente conversou com os parceiros e foi feita uma produção especial para esse consumidor do tamanho do pé dele, que realmente não produzia naquele modelo de chinelo. E a gente só consegue fazer esse tipo de coisa quando a gente conhece o consumidor e entende o quanto ele quer estar junto da gente. Quando a gente fala também de tendência de consumidor, a gente fala um pouco da mudança que o consumidor tem tido quando ele olha a marca, quando ele faz as suas escolhas. É claro que ele olha a qualidade, ele olha conveniência, ele olha várias coisas, mas hoje, além disso, além de você ter uma área de relacionamento com qualidade, de você estabelecer diálogo, de você ser transparente, você tem que ter reputação. Hoje, o consumidor olha as marcas se ela tem reputação. Então, reputação e imagem da marca é uma coisa extremamente importante. E você tem que ter coerência no que você faz, seja de campanha, seja de promoção, seja de ação, olhando esse ponto de reputação. Eu coloquei ali sustentabilidade, responsabilidade social, porque isso está atrelado à questão de reputação também, onde
o consumidor está olhando, se ele tiver um concorrente que tem uma reputação melhor do que a sua, ele vai escolher aquele. Porque ele não quer se associar ele a uma marca que não tenha valores parecidos com o que ele acredita. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da reputação, de entender o que é que o consumidor está dizendo para a gente, o que é que ele enxerga de valor. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito lá, temos acertado, erramos também, não dá para acertar tudo, né? Eu confesso que a gente tem acertado mais do que errado, mas o trabalho é árduo e é constante. Eu trouxe para vocês alguns cases aqui para retratar um pouco o que a gente vem feito lá. Esse case até saiu em algumas mídias falando dele. Esse foi um case que o consumidor veio com uma abordagem para a gente negativa, atacando a marca, mas fazendo uma brincadeira com o Star Wars. E o meu analista, ele responde, ele curte realmente o filme, e ele fez toda uma resposta com muito conteúdo, extremamente esclarecedor, mas com o tom exato que o consumidor colocou na abordagem dele. E, no final, a gente conquistou um fã. E isso, para a gente, foi o melhor resultado que a gente podia. A gente conseguiu esclarecer para ele o que ele estava colocando, que ele estava completamente equivocado, mas, ao mesmo tempo, a gente também conseguiu um fã, o respeito do consumidor, que era o que é importante para a gente. Esse é um case que ele tem uma característica muito de reconhecimento, né? Porque a dona Gilda, ela guarda uma garrafa há tanto tempo, e aí a neta entra em contato conosco e conta a história dela. Assim, foi de uma comoção. Todo mundo fez assim, não, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa com ela, a gente vai ter que... E aí a gente mandou um kit mostrando o desenvolvimento da nossa embalagem, né, até chegar à embalagem de hoje, que é a Contour, que é a embalagem que ela guardava. E foi muito legal, né, porque esse é um case muito mais de reconhecimento de brand love, de carinho, do que efetivamente qualquer outra coisa. Era assim, eu preciso fazer um carinho a ela. E todo o time ficou voltado nisso quando a gente recebeu o case, né? Recebeu a informação. E foi muito, muito... eu queria fazer um destaque para esse case, porque esse case também saiu em algumas mídias, foi reconhecido aí por algumas mídias. Mas esse case, para mim, ele teve um aspecto muito legal, porque esse consumidor ele entra duro. A gente tinha acabado de sair de um ataque nas redes sociais, que vocês devem ter visto, né? A gente foi atacado nas redes sociais, dizendo que tinha sido encontrado um rato na embalagem nossa. A gente tinha acabado de passar por isso, e o consumidor entrou duro nas redes sociais, falando mal da gente. E a minha analista, a Bárbara, ela foi assim... quase defendendo um filho. Ela entrou nessa batalha de rimas, porque o cara ele entra rimando, e ela entra com uma ousadia, mas, ao mesmo tempo, em uma sabedoria, em uma elegância gigante, que, no final, o cara simplesmente se rende ao que ela faz, da forma como que ela se coloca. E foi muito legal, porque esse consumidor ele é bem competitivo, e ele demonstra isso nas respostas que ele dá rimando, e ela vai no tom dele, e quando ele percebeu que assim, ela é parecida comigo, temos algo em comum,
a coisa realmente aconteceu, que foi... Bom, a relação aconteceu. E o resultado que a gente queria, que era esse, que era justamente estabelecer a relação com ele, a gente conseguiu. E para mim, esse é um case que a gente guarda com carinho. E a gente teve o reconhecimento aí de algumas mídias para esse case, que foi bem legal. Eu trouxe um case também da Copa, de um Brand Love, que acompanha a gente nas mídias sociais já há algum tempo, e a gente fez assim, pô, vamos reconhecer esse cara? Vamos fazer um negócio bacana com ele? O Rafa, que trabalhou com a gente na Copa, está até aqui, está ali sentado, está aqui no evento também, fez um trabalho belíssimo com a marca Powerade. E a gente fez assim, vamos trazer esse cara para assistir um jogo no Maracanã? E a gente fez isso, e esse cara, de uma forma completamente espontânea, postou nas redes, tirou foto, agradeceu. Então, para ele, esse reconhecimento dele ser fã da gente, e que a gente fez com muita simplicidade, mas com um carinho enorme por ele, foi tão representativo para a vida dele e para a gente, que foi um presente, a espontaneidade com que ele depois foi e postou tudo. Então, esses são cases que para a gente são bem relevantes. Eu trouxe como eu estou em São Paulo, eu trouxe um vídeo que aconteceu aqui. A gente fez uma brincadeira, vamos dizer assim, num shopping aqui em São Paulo. Tem um tempo isso já, mas que foi bem legal e demonstra um pouco dessa relação que a gente tem forte com os nossos consumidores e o que a gente vem fazendo. Uma coisa importante que eu acho que tem que acontecer em qualquer organização e com qualquer marca, em qualquer empresa, é que as áreas têm que estar integradas. Eu não consigo fazer nada na minha área se as áreas da companhia não me ajudarem. E do mesmo jeito que quando as áreas precisam da minha área, seja por informação, seja para suportar qualquer ação, eu estou ali para arregaçar a manga e trabalhar junto com eles. Então, uma coisa importante, a gente não consegue levar alma, emoção, sentimento para a relação com o nosso cliente se as áreas não estiverem integradas. Se não tiver essa mesma emoção, essa mesma alma e esse mesmo sentimento entre as áreas. Porque não tem como fazer diferente fora o que você não consegue fazer dentro. Hoje, eu trabalho integrada com todas as áreas da companhia. A gente briga, porque a gente é diferente. A pegada de jurídico é diferente da minha, que é diferente da de TI. Muitas vezes a área de marketing viaja total, porque a galera de marketing é paga para viajar mesmo. Esse é o papel deles. E aí a gente discute, e aí a gente fica ali, nem na Lua, nem na Terra, mas a gente consegue ficar ali num meio termo e a gente consegue seguir em frente. Então, assim, isso para mim é um fator de sucesso, é você conseguir fazer essa relação dentro da organização, ter isso de forma consistente, ter isso de forma coesa, a gente ter o mesmo objetivo e a gente se relacionar com o consumidor, não porque a gente tem obrigação e não porque o chefe da gente está mandando, não porque a gente tem um CDC, mas porque a gente vê nessa relação a importância e o quanto isso é relevante para o negócio, que a gente toca, que a gente acorda todo dia de manhã e vai lá, e é para esse cara. Então, quando isso acontece dentro da organização, e hoje eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu trabalho em uma organização que reconhece isso, as coisas dão certo. Continua dando trabalho, se trabalha muito, tudo igual, mas é mais fácil de trabalhar. Tá? Você coloca o vídeo para mim, por favor? Posso falar? Posso falar. Eu que, Lu? Então vamos apertar um pouco. Vai, põe a mãozinha aí. Beleza, tem que ele vai. Coca-Cola.
Valeu, chefe. Ai, que amor! Ó, meu telefone é 6735. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta. Obrigado, Elizabeth. Produto fantástico. Bacana. Com relação ao Coke Rewards, Coca-Cola tem um programa de fidelidade, né? Tem alguma informação que você poderia compartilhar com a gente? Não sei se é a tua área de especialidade especificamente. Não é a minha área de especialidade. Eu trabalho focada no consumidor. Esse trabalho de fidelização, ele é bem focado para o B2B, para o nossa equipe de operações. Mas é um trabalho que é levado com a mesma pegada dessa relação de respeito, né? A gente entende que os nossos parceiros, todo que account ou todo ponto de venda que está nesse programa ou fora dele, tem um papel relevante em ser a ponte com os nossos consumidores. Então, a gente está sempre buscando que eles tenham o maior suporte nosso ou dos nossos fabricantes, né, nossas franquias no Brasil todo, para ele consiga levar o melhor para o consumidor. Perfeito. Com relação ao atendimento, você compartilhou com a gente que não tem script. Não. E isso, com certeza, traz uma série de benefícios, traz alguns riscos, né? Uhum. Não sei se vocês conseguem tangibilizar, mas essa liberdade, ela acaba criando um volume maior de reclamações e processos. E se isso acontece, como que vocês lidam com isso? Ou, ao contrário, a pessoa assume uma responsabilidade maior? Pois é, né? Quando você fala de processo, você está falando de PROCON. É isso? Ou de PROCON, ou alguma reclamação mais intensa, porque o objetivo é sempre ter fãs, como você colocou. E às vezes né? você dá uma liberdade para essa, você está assumindo um risco também da pessoa. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu acho assim que o script não minimiza o seu risco. O script, ele engessa a atuação do seu operador. O máximo que eu acho que se consegue com o script, até porque a gente não consegue mapear 100% dos contatos que a gente vai ter, é que o operador tem uma grande bengala. Ele vai dizer, mas eu usei o script. Você falou que era para eu usar aquilo, mas eu usei aquilo. E se deu ruim, não é culpa minha. A gente acredita no compromisso. Quando a gente não tem o script, mas a gente dá o subsídio de informação para o time, a gente quer que ele se comprometa. Eu acho que esse, para a gente, é uma estratégia mais eficaz do que o script propriamente dito. Porque o que a gente quer é desenvolver as pessoas. A gente não quer nenhum operador se aposentando nessa posição. A gente quer realmente, eu acho que o turnover na operação, ela é natural, ela vai acontecer. Né? Eu fico feliz quando um operador meu está indo para novas oportunidades, que ele está se desenvolvendo. Claro que você sofre, que você
tem ali que vai ter que formar outra pessoa, mas eu fico feliz no sentido de saber que a gente contribuiu para aquilo. Então, eu acho que a ausência do script, ele gera o compromisso. Porque o cara vai ter que estar ali estudando aquilo, participando dos treinamentos, estar sempre atualizado, e isso gera para ele um compromisso e uma responsabilidade. E o resultado para a gente tem sido positivo. Não aumentou o número de PROCONs, já respondendo diretamente a sua pergunta, graças a Deus, não, tá, gente? Até porque senão eu não estaria aqui falando com vocês, provavelmente. Perfeito. Estou puxando o tema só para explorar mais da tua sabedoria, e não que eu acho que tenha aumentado o número de PROCON, não. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Elizabeth? Coca-Cola, gente, aproveitem. A gente tem uma pergunta ali. Oi. Voltando um pouco a esse tema de que vocês não têm script, qual seria o objetivo para os atendentes? Eles têm um tempo meio de resposta? Tem um setor que mede a qualidade deles, ou é um objetivo de promotores, de satisfação do usuário? Na verdade, a gente tem uma área que a gente chama de área de qualidade. Na verdade, eu monitoro todo o time de voz, todo o time de e-mail e todo o time de redes sociais. Eu monitoro por amostragem, por pessoa e por processo. Eu uso uma metodologia internacional, que é uma norma, a norma CO. Customer Operation Performance Center. Essa norma que a gente utiliza lá, ela nos dá a condição de fazer métricas e de medir qualitativamente o processo e individualmente as pessoas. Para as pessoas, tem o conforto de saber como ela está sendo medida e quais são as métricas com as quais ela está sendo medida, e nos dá a condição de melhorar o processo. Porque, muitas vezes, as coisas não dão certo, não é só porque as pessoas não estão fazendo o seu melhor, mas é porque o processo precisa ser ajustado. Então, a metodologia que a gente utiliza mede os dois. Junto das métricas de qualidade que passa pela monitoria, tem também pesquisas de satisfação que a gente faz pós-atendimento, mas também fazemos pesquisas periódicas que a gente analisa, a gente olha mensalmente, analisa trimestralmente e semestralmente a gente trabalha a mudança dos processos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se você quiser falar mais alguma coisa, a gente pode falar. Quer complementar alguma coisa? Se não tem um script, você seguir aqui, tá? Você tem um checklist e vai verificando, não? Com as normas COPC. Na verdade, a monitoria ela se baseia num checklist que está linkado com a nossa governança, que passa pelo uso da informação, né, dele utilizar a informação correta para o assunto que está sendo tratado pelo consumidor, e se ele utilizou os processos de registros e que vai dar subsídios para a resolução do caso daquele consumidor específico. Então, na verdade, a monitoria está baseada na governança versus um checklist e não necessariamente em um texto congelado que ele deveria estar repetindo na voz. Muito obrigado. Muito obrigado, Elizabeth Almeida, Coca-Cola.